Queria saudar todas as autoridades e colegas advogados e advogadas, nas pessoas do João Paulo, da nossa conselheira seccional Luciana, da nossa presidente do Conselho da UAB Jovem, Poliana, e também dos grandes mestres professores, Dr. Lúcio Delfino e Dr. Leonardo Beraldo. Eu já tive a oportunidade de lecionar em graduação, em pós-graduação, em curso preparatório para diversas carreiras jurídicas, mas eu me sinto bem mesmo ocupando a tribuna de um grande congresso como esse, congresso para militantes da advocacia, para operadores do direito, serventuários da justiça, magistrados, promotores, que se aportam para discutir temáticas jurídicas relevantes e inovadoras. E eu digo isso porque eu conto uma piada, e eu me permito contar aqui porque não tem menor de idade, para mostrar a importância da busca pelo conhecimento. Certa vez, o casamento do cidadão estava muito ruim, aquele marasmo, ele procurou um psicólogo, e o psicólogo então recomendou a ele que tomasse algumas iniciativas para incrementar a relação conjugal dele. Dentre elas, colocar uma televisão no quarto e contratar um canal de filmes mais calientes. E em determinado momento, então, ele contratou um pacote de TV a cabo que tinha lá os filmes que não chegavam a ser pornô, mas mais eróticos. E num determinado momento, ele deitado com a esposa na cama, ele começou então a percorrer dois canais: o Sport TV, futebol, e o filme caliente. Sem graça ali com a esposa, constrangido pela falta da intimidade conjugal. E num determinado momento a esposa deu a dica para ele, né? Falou: meu bem, mas deixa num canal só, você está numa ansiedade, mudando de canal a todo momento. E ele então perguntou: mas qual o canal que nós vamos assistir, meu amor? É o do futebol ou do filme? Aí ela respondeu para ele: vamos assistir o filme, meu bem, porque futebol você já sabe jogar. Eu conto essa brincadeira porque existem pessoas que acham que não tem que se preparar para mais nada da vida. É como se a vida tivesse acabado para ela. Passou no exame da OAB, olha, eu sou advogado, e aí não frequenta mais cursos, seminários que a escola de advocacia se propõe a fazer em Minas Gerais inteiro, e às vezes a gente viaja 700 quilômetros para dar uma palestra para a advocacia numa cidade do interior, e lá tem 20 advogados e vão 4 na palestra. E o argumento é esse: não, isso aí eu já sei. E quem acha que sabe tudo, evidentemente é porque pouco sabe ou quer saber. Então estou muito feliz de participar desse congresso, pela oportunidade de nós conversarmos sobre um tema relevantíssimo para a aplicação prática da nossa profissão, da nossa vocação de advogado. E o tema prazo, para mim, é o melhor de todos, porque eu tenho pouca coisa a falar. Coisas boas e o melhor de tudo, para mim é o mais importante, porque não adianta você fazer uma petição maravilhosa se estiver fora do prazo. Prazo é igual clássico, Atlético Cruzeiro, só não pode perder. E a regra do prazo é essa. Então, saber prazo, saber contar o prazo é fundamental para todo e qualquer advogado. Saber administrar o prazo. E para mim a tarefa foi simplificada, porque na parte da tarde, às 14 horas, terá uma palestra sobre processo eletrônico, o processo judicial eletrônico, onde talvez seja a notícia ruim do prazo. Então me incumbe dar a notícia boa, porque a notícia ruim é de que nós não estamos, lamentavelmente, convencendo as autoridades judiciárias do Brasil de que o PJE
é um risco à jurisdição brasileira. Sobretudo pelo assodamento, obrigatoriedade de implantação e, mais do que isso, a transferência para a parte, através do seu advogado, de todos os ônus decorrentes dessa implantação assodada. Para vocês terem ideia, nós estamos reivindicando no tribunal, tão e somente, que as publicações aos senhores advogados e advogadas se dê ainda através do diário eletrônico. Isso não custa nada para o tribunal, o TRT da terceira região já deferiu. Mas evidentemente que é muito difícil atender o jurisdicionado. Mas essa eu falei uma tarefa do expositor da parte da tarde. Eu ficarei com a parte boa. E a parte boa diz respeito aos seguintes itens. Primeiro, o artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Os nossos prazos, a partir de março do ano que vem, serão contados em dias úteis, onde haja expediente forense. Palmas, gente, palmas. Essa é uma grande vitória da advocacia, capitaneada pelo nosso batonier Marcos Vinícius Furtado Coelho, do Conselho Federal, mas que reuniu o trabalho de todos nós advogados. Essa é a força da união da nossa classe, porque agora finalmente nós podemos dizer que teremos repouso semanal. Pode não ser remunerado, mas teremos sábado e domingo. Que quem de nós não ficou em escritório fechado sábado e domingo? E o pior é que normalmente quando tem um prazo, dá sol. Quando não tem, chove. É a regra, é a lei de Murphy. Mas a importância é porque o advogado nunca foi reconhecido nem pelo cliente dele nesse trabalho de fim de semana, dos prazos. E me permitam contar mais uma brincadeira aqui. Juiz raramente trabalha sábado e domingo. Não, pode dar sentença, desculpa, em casa, eu digo ir no fórum. Eu conheço um caso de um juiz que foi visto no fórum num domingo, que foi lá em Alfenas, um juiz amigo meu. Ele foi pescar em Fama, ele estava indo pescar, esqueceu a carteira dele, foi buscar no fórum. Aí na hora que ele estava lá no fórum, o presidente do tribunal ligou para o fórum e ele atendeu, foi promovido. Ele conta esse caso brincando, né? Mas a verdade é que nós, advogados, conquistamos agora os prazos em dias úteis. O artigo 220 também traz uma boa nova a todos nós: a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Nós não vamos falar em férias forense, evidentemente, porque não interrompe-se a prestação jurisdicional e evidentemente que a organização das férias dos promotores, magistrados, dependerá da organização judiciária afeita a cada um dos tribunais e das competências dos órgãos institucionais. Mas o importante para nós é que a advocacia agora pode se organizar. Tanto os advogados associados, os advogados empregados, os advogados sócios de sociedade de advogados e principalmente aquele nosso colega que milita com a dificuldade de exercer a advocacia de forma individual nas comarcas do interior, sem sócio, sem constituição de um colega que possa reservar-lhe uma data para uma viagem. E mais do que isso, nós que temos filhos, evidentemente somos beneficiados com a possibilidade de conviver com eles o período das férias escolares de janeiro, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Inclusive 20 de janeiro, as datas são incluídas. Agora, eu lembro a vocês que na redação está a suspensão dos prazos, razão pela qual nós temos que ter muita cautela na contagem dos prazos,
diferenciando-a da interrupção do prazo, né? E a contagem, então, vai ter que ser muito cautelosa por parte dos colegas advogados, porque, evidentemente, se perderão os dias dos prazos contados anteriormente. Eu gostaria, nessa oportunidade também, de comemorar uma outra prova: a unificação de grande parte dos prazos, em especial nas questões recursais, que será objeto também de palestra específica, mas eu não poderia deixar de falar aqui. O próprio agravo de instrumento deverá ser interposto a partir do ano que vem, de março, no prazo de 15 dias e não mais no prazo de 10 dias. Apesar de que eu sempre considerei para a advocacia hipócrita essa questão de cobrar em exame da ordem e em concurso prazo de advogado. Dizem até que no passado, num concurso onde tinha prova oral, um examinador chegou para um cidadão que estava sendo examinado e falou assim: qual é o prazo da apelação? 24 horas. Qual é o prazo do desembarque de declaração? 24 horas. Qual é o prazo da contestação? 24 horas. Eu falei: mas o senhor não sabe nenhum prazo. Eu não sei não, mas não perco nenhum. Aquilo que eu falei no início, o advogado não pode perder prazo, né? Agora, inspirado no modelo trabalhista, que unificou os prazos em 8 dias para os recursos, o nosso Código de Processo Civil unifica prazos recursais, né, diversos, também em 15 dias, assim como a apelação, à exceção dos embargos de declaração, né, que se mantém no prazo de 5 dias. E por falar em embargo de declaração, vem uma outra novidade também do Código, nesse sentido, que é uma novidade que muda um paradigma jurisprudencial, de que, correndo o prazo de uma decisão e a parte tendo efetivado o seu recurso, por exemplo, uma sentença, contra uma sentença, uma interposição de apelação, se a outra parte interpôs embargos de declaração, o advogado era obrigado, após o julgamento dos embargos de declaração, a ratificar expressamente a apelação. Agora, no Código, existe previsão expressa de que não é necessário, se não houver modificação, ou seja, atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. E se houver modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, caberá ao advogado apenas fazer a emenda, a complementação. Então, foi uma mudança de cunho prático que altera substancialmente as interpretações que vinham sendo dadas pelos egrégios tribunais. Eu também, ainda no mesmo sentido, digo também da manifestação precoce recursal. Até então, a jurisprudência tem analisado as manifestações precoces, né, de contestações, de recursos, como atos inexistentes. Não vou dizer nem tem tempestivo ou tempestivo. Ou seja, a parte nem foi intimada e pratica o ato jurisdicional. Nós conhecíamos a preclusão lógica, consumativa e atemporal que nos interessa, mas aí nesse caso, ele praticou o ato antes do prazo dele ter início, antes do início do prazo. E nós encontrávamos várias resistências jurisprudenciais para aceitação desse ato. Inclusive, no recurso era tido como ato inexistente. Agora, evidentemente, permite-se que a parte se antecipe, mesmo não sendo considerada citada, para a prática do ato recursal, em especial, da prática do ato processual, em especial, né, os recursos. Outra questão que houve uma alteração, mas aí já no sentido da própria jurisprudência, foi no artigo 229, do novo artigo 229 do Código de Processo Civil. Os litisconsortes, continuam passivos, continuam tendo
prazos em dobro, mas se colocou o que já havia sido decidido pela jurisprudência, ou seja, é necessário que sejam de advogados com escritórios distintos. Então foi apenas uma adequação da regra legal ao que já vem sendo decidido, né, pelos tribunais. E também nesse sentido, uma outra mudança salutar é que se retirou prazo em quádruplo e se estabeleceu prazo em dobro para contestar e manifestar nos processos para os entes públicos, Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, no exercício das suas respectivas atribuições estatutárias e legais. Já caminhando para o nosso final, eu gostaria mais uma vez de dizer que esses prazos a que nós nos referimos, em especial a contagem dos dias úteis e também a suspensão dos prazos, como não poderia ser diferente entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, são apenas para os prazos processuais, não se englobando, evidentemente, né, aqueles prazos provenientes de decadência, prescrição e demais prazos previstos, né, à parte que não sejam para a efetiva prática do ato processual a critério do advogado. E para terminar, fica sempre uma sugestão que a gente procura dar aos colegas advogados, especialmente do interior, na oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu tenho, como presidente da Ordem, verificado que cada dia é mais difícil a relação da advocacia com os seus clientes. Eu tenho, nesse patamar, dito aos nossos colegas a importância de terem um contrato de prestação de serviços advocatícios, não só que venham prever, né, para o cliente as suas obrigações em termos de pagamento dos honorários, o que certamente pacifica qualquer futuro conflito que possa existir entre advogado e cliente no futuro, mas também duas questões para mim muito importantes. Uma delas é que o advogado conste que é a obrigação do cliente comunicar-lhe a ele qualquer alteração de endereço e qualquer alteração do correio, do seu endereço eletrônico também e telefone para a comunicação dos atos processuais. Isso porque muitas medidas hoje são tomadas, né, no endereço, com a presunção do endereço conferido pelo advogado nas suas petições por parte do cliente. Por exemplo, uma intimação pessoal para depoimento pessoal em audiência. E agora, o risco do cliente não comparecer e ser prejudicado por isso se torna evidente com esse novo código. E a responsabilidade para não ser imputada ao advogado, evidentemente, passa por essa questão fundamental que é a boa relação da obrigatoriedade do cliente comunicar ao advogado, até para que monitore também, por isso que eu estou dizendo, as questões do prazo, porque o advogado hoje vive entre a cruz e a espada, muitas vezes, na interposição dos recursos. Olha, eu tenho que recorrer, cabe recurso, esse recurso vai ser considerado procrastinatório ou não, se eu não recorrer, não consigo comunicar com o meu cliente, e as questões de prazo envolvem muito isso. Como é que eu vou pagar as custas? O cliente desapareceu, o processo já demorou tantos anos que o cliente sumiu, mudou de endereço. Então fica aqui um conselho, né, para que essa questão referente à comunicação com o cliente seja intensificada pela advocacia mineira, né, deixando claro ao cliente que ele tem que comunicar ao advogado qualquer mudança em relação à sua localização. Eu estou muito feliz de participar desse evento e com a presença de todos vocês, e me coloco à disposição aqui depois para os debates. Muito obrigado, bom almoço a todos.